trazer para o debate aqui uma opinião do Guerrinha na sua coluna em 0 hora. Não, meu amigo. Ele diz que o Inter ainda está abaixo. No texto dele, o comentarista diz que apesar da conquista no Gauchão, o time ainda tecnicamente não está onde poderia estar em relação aos principais favoritos do Campeonato Brasileiro. A pergunta é, dá para encarar esses times ali do centro do país ou o Inter ainda precisa de reforços? Eu não sei qual, eu não li a coluna do Guerra, desculpa. Eu não sei quais são os times que ele coloca ali como hoje ele tá bolinha nas costas, não, né? Mas só um pouquinho. Mas ele tá falando de Flamengo, né? Tá falando ali de Palmeiras, Botafogo. Flamengo eu não tenho dúvida nenhuma que tá acima. Palmeiras, é difícil estabelecer um comparativo, mas o Palmeiras não se encontrou ainda. O novo Palmeiras não se encontrou, nem no Campeonato Paulista. Tanto que tá em desvantagem contra um Corinthians que é bom time de futebol, mas que, por exemplo, não conseguiu passar para a segunda fase, para a fase de grupos da Libertadores da América. Tem um time que eu vi jogar que é muito bom time, São Paulo Futebol Clube. O time do São Paulo, que foi eliminado, na minha opinião, de forma injusta, com um erro de arbitragem no Campeonato Paulista. Acho que o São Paulo é um time muito bem ajustado. Tá? O Flamengo, como eu falei, então tem esses 3 concorrentes de São Paulo. Atlético Mineiro sobrou em Minas, mas também, assim, o jogo que eu vi, que foi contra o Cruzeiro, achei, assim, sabe, um grande time, um absurdo que tá jogando o Atlético Mineiro. Então, eu vejo o Inter em totais condições de competir. Que vai ser campeão, as circunstâncias da competição é que vão dizer, mas, assim, realmente, muito acima, Flamengo. Esse sobra. O Inter tá muito acima. Não, Flamengo. Bom. Flamengo. No começo da frase dele, parecia que estava quase muito saltou na acima cadeira. do Inter, O Flamengo está muito acima de todos. Entendi. De todos. Existe assim um degrau lá em cima, Flamengo, aí acho que abaixo ali Inter, Palmeiras, São Paulo, Corinthians chegando, Corinthians e Atlético Mineiro chegando. Eu vejo assim, pelo menos. Imagina, o Inter começa o Brasileirão contra o Flamengo no Rio, ganha do Flamengo no Rio. Não, como é que vai pra você quente. joga com um time reserva contra o Cruzeiro na segunda rodada, mesmo tendo Libertadores no meio do caminho? Sabe? É difícil porque você tem que confirmar. Depois que você ganha de um Flamengo no Rio, tem que confirmar em casa. É um quebra-cabeça. Se ganhar do Flamengo no Rio, entrega a taça. Não. Na primeira rodada, olha esse Vaguinha. O estudo é absolutamente individual. O problema é o que o Renato fazia. O Renato jogava fora um jogo. Já que não tem um grupo tão qualificado assim, um grupo de jogadores que repita, cada partida vai ter uma escalação. Mas então, é difícil a ideia de jogo tem que estar muito bem posta para que o reserva entrar e fazer a mesma coisa. Então, eu acho que é jogo por jogo. Desculpa, melhor. Não é jogo por jogo, é atleta por atleta. Atleta por atleta, pensando em cada um dos desafios que vão ter nessa maratona de jogos. Lembrando aqui, a Libertadores da América já tem suas datas definidas. O Brasileirão e a Copa do Brasil ainda tem algumas datas a confirmar. Então, a gente coloca aí na tela para vocês o calendário colorado e debate em cima dessa ideia do Potter. A ideia é perfeita, eu acho que é isso mesmo. Tu não pode fazer o que o Grêmio fez em algumas competições com o Renato de treinador. E o Inter fez também em outras oportunidades. Tirar todo o time e botar um time reserva para jogar. Não, o Roger tem uma expressão que eu acho muito interessante e muito atual, que é preservar no jogo. O que é preservar no jogo? Tu coloca o cara como titular, vou pegar o exemplo do Fernando, tá? Tu coloca ele como titular contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E utiliza ele estica a corda do Fernando até o jogo estiver resolvido para o bem ou para o mal. Entendeu? Aí tu pega e tira o Fernando sabendo que tu tem um jogo quarta-feira contra o Bahia. É isso. Eu peguei um exemplo aleatório, entendeu? Mas vamos lá, vou pegar um jogo mais fácil, tá? Teoricamente, não tem jogo mais fácil. Não, essa sequência... Cara, o jogo assim... Não, vou pegar Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, tá? Depois de uma sequência de estreia no Brasileirão e estreia na Libertadores da América. Ali nesse jogo contra o Cruzeiro, tu pode fazer uma administração, entendeu? Tu pode... dentro do próprio jogo, vamos tentar ganhar do Cruzeiro aqui no primeiro tempo, resolver o jogo, aí tu pega e tira alguns titulares. Mas é isso, tem que ser jogo a jogo. Vou pegar de novo o exemplo do Fernando, tá? Que a gente fala muito aqui. O Fernando contra o Flamengo no Maracanã vai ser titular, porque ele vem de 2 semanas de descanso, correto?
Termina o jogo contra o Flamengo, o Inter vai ter... E aí saiu a data da estreia na Libertadores, que é só na quinta-feira. Então o Inter joga sábado de noite, aí tem domingo, segunda, terça e quarta. São 4 dias. Como é que tu tá, Fernando? Tô bem. Fernando vai pro jogo. Ah, mas contra o Cruzeiro, daí o Fernando jogou 2 seguidas, já não vai ter como ele jogar. Bom, tira o Fernando. Só que Wagner... Mas tu não precisa tirar outros do time. Entendeu? Só que no caso, pô, a dificuldade... A gente falou do Grêmio há pouco, né? O Grêmio pode preservar na Sul-Americana, dada a fragilidade dos adversários. No caso do Inter, o Roger já disse que é tiro curto e tem que ser com 100% de força para Libertadores. O problema é que preservar contra o Cruzeiro, Wagner, eu acho que está ligado diretamente ao que acontecer contra o Flamengo. Se perde contra o Flamengo, você vai jogar a primeira partida em casa no Brasileirão, já cria uma pressão, porque você vai precisar do resultado. Então eu não sei como é que o Roger, definitivamente o Roger vai decidir por essa largada. Mas eu acho que vai ser isso mesmo, vai ser jogador por jogador, entendeu? Vai ser jogador por jogador. Tá bem, vamos pro jogo. Pá, dá uma segurada, vai ter que apostar. A gente falou sobre isso no bate-bola de domingo, no Segue o Fio de segunda. Não tem jeito. Não tem jeito. O elenco do Inter vai ter, assim, 20 jogadores que vão jogar. 20 jogadores que vão estar jogando no time titular. No time titular, não é entrando nos minutos finais. Não. Entrando nos minutos finais, somar todos que irão começar o jogo, vai dar 30 jogadores. 20 por baixo. 20 por baixo. Muita gente vai jogar. Sim. Entendeu? Eu tenho certeza que o Roger em algum momento, ele vai utilizar os jovens. O Luiz Otávio já entrou bastante no Campeonato Gaúcho. Tem ainda o Gustavo Prado para dar fôlego, para dar pulmão pro time. Tem que fazer, cara. Olha, essa sequência é terrível. Essa tabela aí foi montada, foi o CCD. Pelo amor de Deus, que fez essa tabela. Até o jogo contra o Nacional fora. Tem um jogo mais ou menos tranquilo que eu Aqui começa a aliviar, ó. Mirassol, Copa do Brasil, o Inter vai pegar um time de Série B, provavelmente, ou C. Aí, Sport Bahia, aqui dá uma aliviada, né? Gente, olha só a perguntinha da nossa audiência por aqui no chat. Kelly, pergunta pro Vaguinha se ele tem alguma informação a respeito da compra do Vitor Gabriel, que pertence ao Sport. O Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, trouxe essa informação, que o Inter mandou já um e-mail comunicando ao Sport que vai exercer o direito de compra que está estabelecido em contrato. O valor que eu tenho é aproximadamente 3 milhões. O Bruno fala em 2 milhões por 50%. Um pouco mais de 2 milhões. Né? Um pouco mais de 2 milhões. Mas o Inter quer mais 20%. Aí o debate que se estabelece é o seguinte, tá? O Inter vai pagar... vamos botar aqui 2,5, tá? 2,5 por 50%. 2,5 de quê? 2,5 de reais. Reais pelo Vitor Gabriel? Sim. Dado. Não, esse jogador estava escanteado no Esse Sport. jogador, eu vou dizer, é difícil o jogador terminar o Brasileirão no Inter. Esse cara, a Europa vai vir. O Wolverhampton tá de olho nele. Aí o que acontece? O Sport vai pedir mais de 2 milhões de reais por 20%. Olha só. Entendeu? Está estabelecido em contrato. Sim, tá. 2 milhões por 50%. O Sport, eu não sei quanto é que o Sport vai pedir. Que valorizou, vai pedir mais por só 20%. É loucura isso aí. Entendeu? O Inter tá negociando aí, eu não tenho nenhum O Jorge detalhe. Andrade, que é o pai da criança, né? Jorge Andrade, que hoje é o executivo do Coritiba. E aqui, lá no CT, em Alvorada, onde o Vitor Gabriel chegou, né? Tem um papel muito importante do Vinícius, ex-zagueiro do Inter, lateral esquerdo, que trabalha num projeto lá o PIT, Programa Intensivo de Treinamento, que é mais personalizado, e o Vinícius é zagueiro. Conheceu, teve um papel muito importante no crescimento dele.